Olá, muito boa tarde. A Catequese conta com novos catecismos que trazem consigo um novo itinerário catequético e novos métodos para transmitir conteúdos. Um tema que vamos olhar dentro de instantes com o Padre Rui Alberto, salesiano. Agora ficamos com a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos mas não esquecidos. Num retrato breve da Libéria cabem quase todos os fantasmas: pobreza, violência, guerra, doenças e morte. A esperança média de vida, por exemplo, não ultrapassa os 45 anos. É terrível. A morte ensombra tudo e todos. Quase metade da população é analfabeta e subnutrida. Este é o país onde vamos encontrar Dom Andrew Carnley. Em 2011, o Papa escolheu-o para bispo de Cape Palmas, uma diocese que na época das chuvas fica isolada, torna-se um verdadeiro fim do mundo. I am one of 26 children, my father's children. My father had 10 boys, 16 girls. My father had 7 wives. I regarded my father's wives as my stepmothers, yes, and they treated me well, but I'm the only child between my mother and father. In 2011, I was one of the youngest bishops appointed in Africa. Normally, if Rome wants to make you a bishop, they give you time to finish your studies, but I was just in the first semester of the first year. So it actually came to me as a surprise. We have to prepare the statistics for him to send to Rome, but you know that is the electronic version, right? Yes. In this region, our major challenge is the infrastructure, the roads. The Diocese of Cape Palmas, or the southeast of Liberia, is the Siberia of Liberia. We are very isolated. In a rainy season, we are cut off from the rest of the country. It becomes inaccessible. It's like being at the end of the world. There are also traditional beliefs and practices which also impact the way people interact with one another. Some people are paranoid that, they can be destroyed by witchcraft. Yes, but we tried our best to educate them that there's a higher power than witchcraft. If they put their faith in Jesus, he's more powerful than any witch doctor. He said, my mercy is limitless. Why no man if no He said, every sinner is entitled to my mercy. All you man you me. I was torn between my father and mother because they separated when I was an infant. Growing up in my father's home with many brothers and sisters, helped me to have that sense of community. Every child needed the father's attention, so all of us had to fight for our father's attention, definitely. And also some other mothers wanted our father to give special attention to their child. So even today, I enjoy being in the company of people, not to be, isolated from people. It's a sacrifice for anybody, not only for me, yes, because there's a lot you have to give up in life, yes, if you want ready to be a good priest. It's a life of discipline, it's a life of sacrifice, it's a life of work, of commitment. Being a priest took me away from my family. I was not close to my mother when she needed me most, especially in her old age, when she was not in good health,
and that I was not very close to her, and that so the distance and all that, though intermittently I would go and visit her. So for me, that was a big sacrifice. I don't have regrets, honestly. I won't say regret. I do not regret becoming a priest. I feel God has a purpose for my life. Yeah, that's why He called me to be a priest. So for me, it's not just a choice, but a destiny. I was called by God to be a priest. I believe that very strongly. Pobreza, analfabetismo, populações isoladas, como escutámos agora o bispo de Cape Palmas a dizer, na época das chuvas esta diocese fica praticamente isolada. Para as populações é como viver num fim do mundo. Tudo por ali é difícil. A pobreza, o analfabetismo que alimenta a feitiçaria, tudo. Mas apesar de todas estas dificuldades, há nesta terra, há neste país, a Libéria, sinais de esperança. Basta ter escutado Dom Andrew para se perceber isso. Ele é um dos muitos bispos de mangas arregaçadas que vamos encontrar em África e que são apoiados pela Fundação AIS. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A falta de liberdade religiosa em algumas partes do mundo, situações aqui trazidas pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. A transmissão da fé às novas gerações conta com novas abordagens, novos catecismos que trazem consigo também novas formas de apresentar os conteúdos. Está connosco o Padre Rui Alberto, salesiano, da equipa também envolvida na elaboração destes materiais. Padre Rui Alberto, temos um itinerário novo de catequese que podemos dizer que de alguma forma corresponde também aos tempos que habitamos hoje. Pelo menos tentaremos, não é? Sim, repara, talvez os nossos espectadores não saibam, mas de facto há alguns anos, a Igreja toda, mas também aqui em Portugal, esteve a tentar reformular esta questão da catequese, não é? Ou seja, o que é que realmente queremos, como é que se faz, qual é, porque as gerações são novas, a sociedade em que habitamos é também nova e, portanto, nesta dança a dois entre a mensagem perene do Evangelho e as características das famílias e dos mais novos, tivemos que, em Igreja, discernir novos caminhos. Não é? Claro, na sequência de todo esse trabalho de discernimento, aparecem estes materiais que agora começam a ser editados. Desde logo uma catequese que agora não se quer tanto naquele estilo formatado de sala de aula, não é? Uma catequese mais alargada, que envolve as famílias, que vai ao encontro das crianças nas suas diversas realidades. Sim, há aqui algumas intuições novas, não é? Ou seja, como é que se propõe o Evangelho de sempre? Não é? Essa é uma pergunta que em todos os séculos nos aflige, nos incomoda, nos impele a ser criativos. Não é? Aqui há algumas intuições novas, não é? Se calhar abandonamos, e acho que hoje há um consenso grande na Igreja, dos bispos ao catequista mais de base, não é? De que a catequese não é instrução religiosa. Quer ser uma verdadeira iniciação a esta experiência um bocadinho alternativa que é acreditar no Evangelho. E por isso a forma de fazer tem que se adaptar a isso, não é? Nesse aspecto, estas propostas continuam centradas no grupo, não é? Um pequeno grupo, com relações quentes entre as pessoas, onde há fortes interações entre um adulto crente, a que chamamos o catequista, não é? E um grupo. Um grupo que é já, de alguma maneira, uma experiência de igreja. Claro que a maior parte das nossas crianças e adolescentes vivem em famílias mais comprometidas com a fé, mais afastadas, há um pouco de tudo. Mas há uma consciência grande de que há aqui a necessidade de uma
de uma ponte mais qualificada entre a catequese enquanto instituição, enquanto prática e as famílias concretas que estão aí. Este novo formato traz também novos materiais, novos conteúdos, ou conteúdos que, sendo os da realidade da fé e os do Evangelho, têm novas metodologias também para que eles cheguem aos seus destinatários. Sim, a tua pergunta é bastante pertinente por causa disso. Isto é, há de alguma maneira conteúdos novos, não se inventa nada, não é? Mas no sentido, enquanto até aqui nós tínhamos os 10 anos de catequese, claro, havia conteúdos diferentes, em profundidade diferente, mas no fundo havia uma sequência do 1º ao 10º ano. Aqui os nossos bispos, no seu discernimento, propuseram os tais 4 tempos. Não é? Algumas emissões, alguns meses atrás, aqui na Eclésia, houve alguns colegas nossos que estiveram a apresentar isso. Há aqui 4 tempos que são qualitativamente diferentes. Isto é, há tempos onde o objetivo central é mesmo a proposta dos conteúdos e tal. Há outros tempos, onde, por exemplo, aparece este material do aprofundamento mistagógico, em que a ideia é mesmo a captação, a absorção, isto é, a aprendizagem, em que o catequizando é muito mais protagonista na construção da sua própria identidade de fé. Não é? E isso altera em relação ao modelo que tínhamos. E depois, quase na ponta final, então aparece um conjunto de materiais pedagógicos, não é? Ou seja, dizer, olha, mas em cada encontro semanal o que é que se faz, como é que se faz? E é um bocadinho aqui que aparecem estes materiais. Estes materiais são, de alguma forma, inovadores, também, desde logo, a carga gráfica, visual, procura estar adaptada com os dias que habitamos. Jogaram com isso também, porque a mensagem tem que ser eficaz. Sim, basicamente estes materiais, vamos lá ver aqui, depois nós temos o clássico guia do catequista, isto é, um conjunto de indicações para que o catequista possa implementar com o seu grupo. E depois temos o livro do catequizando, aquilo que se chamava um catecismo, tecnicamente o termo não está correto, onde esta dimensão pedagógica é muito mais importante, não é? Ou seja, a dimensão gráfica, a dimensão lúdica estão ao serviço daquilo que deve ser uma experiência de grupo, não é? Talvez a inovação maior dos materiais que temos feito é essa. Isto é, a ideia é criar num grupo um espaço de interações fortes, que é algo que infelizmente não existe tanto noutros lugares da existência, não é? Mas onde nessas interações fortes, no contacto com o catequista e com os documentos da fé, há de facto um processo de aprendizagem. Não é? Há aqui qualquer coisa, há aqui uma vibração intensa, há aqui qualquer coisa de especial a acontecer, neste aqui que estamos a propor. Não é? E, portanto, aí os materiais aparecem. Claro, aí a dimensão da imagem, a dimensão do lúdico, a dimensão da partilha, e encontram aqui um espaço grande, claro. E visam reforçar, lá está, essa experiência da proximidade do outro que caminha comigo nesta descoberta da fé. E aí criamos uma relação que depois também nos potencia para um caminhar em igreja. É essa a nossa aposta. Agora, reconhecemos que também pode ser a fragilidade. Vivemos num tempo de individualismo. Não é? Cada um sentir-se feliz à volta do seu telemóvel, sozinho, quase como a rainha má, espelho meu, quem é mais belo, quem é mais feliz, quem tem mais likes do que eu. Pronto. Esta é a mentalidade. Pronto. Não creio que isso, nem humanamente, isso não nos leva a lado nenhum, não é? E num horizonte de fé, muito menos. De alguma maneira, a nossa tentativa é oferecer algo que, para muitos miúdos, será uma novidade. Esperemos que uma boa novidade, que é a possibilidade de haver um espaço onde a vida se cruza esse encontro e onde eu, a crescer, me cruzo com outros da minha idade, animado, servido por um catequista, por tal adulto crente que nos acompanha, o catequista. Não é? É um bocadinho a nossa esperança, a nossa aposta. Não estamos a inventar nada de raiz. Estas opções resultam de experiências bem-sucedidas dos últimos anos, aqui e um pouco por todo o mundo. Há sempre essa expectativa de como as crianças recebem, fazem a recepção desta nova abordagem. Curiosidade também em perceber como é que ela é acolhida pelos catequistas. Muitos participaram já em Fátima, foi um número muito significativo, onde foi apresentado já esta dinâmica, este itinerário. O que é que acha da forma como ele vai ser acolhido por aqueles que depois localmente são os dinamizadores disto? Vai dar algum trabalho, é evidente. Eu digo isso, vamos lá ver.
nós estamos a mudar, não é só os materiais catequésicos, estamos a mudar todo o horizonte, todo o quadro, não é? E isto é um processo que creio que vai levar anos. Como em tudo na vida, há aquele pessoal que está lá, vai ser novo, isto está ali cheio de fominha para começar já a trabalhar. Há outras paróquias, outros catequismos, bom, deixa ver como é que isto chega, vamos com mais tempo. Bom, parece-me que isto não é apenas uma novidade editorial, há aqui um trabalho de discernimento dos nossos bispos que irá sendo recebido e acolhido com o seu tempo. Agora, é evidente, pede aos catequistas algumas competências que, não sendo assim completamente originais, talvez não tenham estado tanto em destaque. Ou seja, estamos a passar de um catequese, de um catequista transmissor de conteúdos, um professor de informação religiosa, para um catequista que é um líder, um animador de um grupo que se sente protagonista e ativo na aprendizagem. Não é? Precisamos então de um catequista e de uma catequese que valorize muito mais o grupo, na sua dimensão eclesial, mas também na sua dimensão educativa, não é? Onde o tema da interação, não é? É fundamental. Não são necessários catequistas perfeitos, com todas as qualidades do mundo, com todos os cursos, mas precisamos de um catequista que, nas suas contradições, na sua fragilidade, até na sua, desculpe o termo, incompetência, não é? Está disponível para o encontro. Para encontrar o outro, de uma geração diferente, com uma mentalidade diferente, com problemas que a nós adultos nos podem parecer um bocadinho estranhos ou irrelevantes. Ok, aceitando tudo isso, esta capacidade de diálogo com o outro, o catequizando, mas também com as suas famílias, na sua pluralidade, é qualquer coisa de absolutamente necessário. A Igreja não parece uma competência impossível, longe disso, porque felizmente temos muitas e boas práticas nesse sentido, mas é algo que vai ter que ser trabalhado. É uma questão de sensibilidade, até às vezes podemos dizer, há os catequistas mais idosos, às vezes não é por aí. Há catequistas com alguma idade e plenamente criativos e capazes de lidar com desafios novos. Sim, a questão da idade dá-te a maturidade suficiente para te distanciares de ti próprio. Se calhar já fizeste muita educação com filhos, com outros catequizandos, já asneiraste muito e, portanto, tens aquela liberdade de criar uma distância crítica para te pensares e repensares, para escutar o outro enquanto o outro, e não apenas como eco daquilo que tu gostarias de ouvir, e, portanto, não acho que haja aqui nenhum limite de idade, até porque, repara, ter hoje 50 ou 70 anos não é a mesma coisa que há 40 ou 50 anos. De facto, a qualidade de vida da meia-idade e da terceira idade melhorou muito e, portanto, nesse aspecto, toda esta novidade não é uma questão apenas geracional. A capacidade de implementar este processo de catequese com qualidade não depende dos poucos anos. Esta é uma proposta também que não é para habitar apenas o perímetro da paróquia, perímetro físico da igreja, do lugar de culto ou das salas tradicionais da catequese, é também para chegar às famílias, não é? Até às famílias com pouca prática religiosa. Sim. Parece-me que cada vez mais faz sentido entender a catequese, isto é, como este processo de iniciação a uma fé madura, adulta, como um ecossistema. Isto é, onde há vários lugares. Quando falamos da catequese, pensamos num desses lugares, aquela reunião semanal, numa sala maior ou mais pequena, pronto, ok. O outro lugar que se calhar vale a pena recuperar é a liturgia na comunidade. É um lugar importante, normativo para os cristãos. Mas depois, muitos dos nossos catequizandos têm na família um outro desses lugares. Outros não terão. E mais do que nos lamentarmos, nós, as famílias não são o que deveriam ser, ou isto ou aquilo, parece que os nossos bispos tiveram uma postura muito mais proativa e dizer, olha, na diferença das famílias, na diferença daquilo que elas estão disponíveis para negociar connosco, não é? Então, vai haver um conjunto de propostas. Sempre nesta lógica de propostas. Podem ser propostas muito limitadas, digamos assim, não é? Se a família A, se o pai, se a mãe B não estiverem disponíveis para mais, pode tornar-se quase numa catequese sistemática com adultos. Enfim, o documento dos bispos é muito abrangente, muito sábio a perceber as diferenças e a incentivar nós que estamos a fazer os materiais, mas depois quem os implementa, a procurar caminhos na diversidade. Mas depois, desculpa lá, também há outros lugares, ou seja, particularmente nesta fase do aprofundamento mistagógico, que corresponde ao 5º, 8º ano, 10, 13, 14 anos, não é? Há aquela necessidade, uma vez por trimestre... O que é esse aprofundamento mistagógico? É uma palavra que não é fácil. É um palavrão um bocado técnico. A ideia é, aquela fé inicial, nos primeiros anos, a gente deve aprofundá-la, mas depois ir buscar um termo da tradição da catequese, que é mistagogia, isto é, cruzar a vida
os lugares da fé, particularmente os sacramentos, com esta identidade de crente. No fundo, há aqui uma triangulação engraçada, não é? E, como te dizia, aí, por exemplo, propõe-se que haja, em cada trimestre, o próprio grupo define o seu projeto de atuação. Isto é, há um tempo em que o grupo é soberano, não há indicações nenhumas. Diz, olha, este é um tempo para vocês. E para vocês pode ser uma coisa, olha, vamos organizar um passeio, ou coisas mais sérias, olha, vamos fazer um retiro, ou olha, vamos ajudar ali numa situação de carência social. Enfim, no fundo, o grupo vai se tornando protagonista. Aquilo que ele vai aprendendo, o grupo vai se tornando protagonista. E esta pode ser a dificuldade, não é? Não é algo que os adultos decidem, olha, vocês vão fazer isto assim, assim, assado. Não, que o próprio grupo, ok, com a maturidade e com o irrealismo, mas também com o sonho grande de quem tem 10, 12, 13, 14 anos, não é? Gente dessa idade tem a capacidade de protagonizar o todo o projeto, pensá-lo, realizá-lo, avaliá-lo. E já há passos dados nesta experiência e já com frutos em que as próprias famílias, desafiadas pelos próprios filhos, começam elas próprias a fazer uma caminhada de fé, a aproximar-se da comunidade e a sentir precisamente comunidade pela primeira vez na vida. Claro, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas chegam à paternidade, à maternidade e se calhar dão-se conta de que, espera lá, a minha fé, o meu caminho de fé enquanto pai e mãe, congelou quando eu tinha 9, 10, 11 anos, agora tenho 30, 40 anos e não faz sentido. No fundo, confrontado com o crescimento de fé dos meus filhos, dou-me conta que se calhar eu estou desafiado a crescer para uma fé adulta mais comprometida, mais livre, no fundo, que dá mais qualidade à minha vida. Muito bem, Padre Rui Alberto, fica a análise deste desafio, que é muito abrangente e que estaremos atentos também na Agência Eclésia, também facilitado com estes materiais inovadores que chegarão e estão a chegar já às nossas comunidades cristãs. Muito obrigado por esta partilha. Termino a lembrar que mais logo, alguns minutos após a meia-noite, pode acompanhar também a edição rádio do programa Eclésia. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.